Vai, seu Daí, apresenta o seu Fábio. Boa noite a todos. Temos hoje uma live com o Fábio Navarro, que vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto que vocês estão vendo aí na tela, um olhar ampliado à saúde. Vamos saber o que ele tem para falar para nós, o que ele tem para apresentar para nós nesta live. Fábio, a partir de agora é com você. Muito obrigado, professora Daí, Ednei, a todos Satoshi, pela gentileza, pelo convite. O que me fez... Muito obrigado. O que me trouxe, então, a essa oportunidade foi um projeto de uma camiseta, e uma camiseta voltada para a medicina chinesa, uma camiseta com os canais de energia. Então, essa camiseta já venho trabalhando, né, eu brinco com isso, né, já venho plasmando, já tem uns 2 anos, né, e aguardando as oportunidades que, de certa forma, o universo vem me trazendo. Então, há pouco tempo atrás, mais ou menos em outubro, montou uma loja aqui próximo do meu consultório com um rapazinho que faz, como é que chama? Sublimação em camiseta. São as camisetas de ciclista, né? As camisetas hoje, agora, inclusive, né, no jornal do almoço hoje, um monte de abadá sendo feito, né? Porque cria uma facilidade muito grande para essa intenção de impressão em camiseta. Eu já vinha com esse projeto, né? Eu venho lá, eu sou virginiano, estava pensando numa camiseta que ficasse colada no corpo, uma camiseta que trouxesse mais próximo possível os pontos de acupuntura, uma camiseta que trouxesse nos pontos de acupuntura, né? Aí nós já vamos aí vamos colocar viagens para o século 22, né? Os pontos que vão conversar com a tecnologia de um celular, sabe? De ser uma camiseta de primeiro socorro, de ser uma camiseta que quando o filho foi viajar para o acampamento lá, ele está lá, pai, me deu dor no estômago, me deu isso, me deu aquilo, me deu febre, não sei o quê. Uma camiseta que seria para auxiliar a intenção de tratar, né? De tratar com o próprio doim, mas ter uma referência mais plausível. Então, trouxe a intenção para o sinestésico, né, professor, que gosta de apalpar, que gosta de ver, né, sentir, olhar, e assim usei o meu próprio logotipo para montar vamos dizer assim, uma legenda para essa camiseta com os elementos, né, de cada canal, né, trazendo sentido de fluxo, essa coisa toda. Então, a princípio, pensei no bloco da saúde, né? Então, vamos, no meio dessa, vamos dizer assim, dessa energia de carnaval, né, tem uma sementinha de saúde ali, né, prosperando. Só que isso ganhou forma, isso foi crescendo dentro de mim, e eu falei, poxa, mas um bloco de carnaval, um bloco lá mandar a camiseta lá para a Ivete, colocar no bloco da pipoca, vai atingir uma massa. Mas pensei mais, falei, professor, acho que dá para ser mais. E aí eu pensei numa metodologia, né, de agregar, se não, até, esse aqui é um slide lá do congresso que teve ano passado, Congresso Mundial, e achei muito bacana, o maior sistema de saúde universal e pública do mundo, é o que o nosso Brasil tem. E como atingir essa massa, então, né, com essa intenção de... Poxa, porque eu moro aqui na Zona Leste, eu trabalho aqui na Zona Leste, a gente sabe o quanto é difícil, né, a informação, né, trazer a intenção de conhecimento para a população, para a massa do nosso Brasil. Nosso Brasil está lá com 217 milhões, né, quase 218 milhões, e pensei, então, em ampliar isso. E falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou propor ao Satoshi, vamos montar um projeto com a escola de samba. Estava falando de samba? Está aí, a escola de samba do Satoshi. E vamos levar, então, para a avenida o nosso enredo, né, seria um olhar à saúde, mas com essa história de abrir, né, com uma comissão de frente, falando dos 3 pináculos da medicina chinesa, trazendo aí as muralhas se abrindo, né, com esses 3 imperadores, e junto trazendo uma defesa, né, com o Dr. Wu, que é o quadrado mágico. Não brinco com isso, né, está aí os 3 pináculos da medicina chinesa, né, o Qi, Shannon e Huangqi, né, numa mesma intenção de desenvolvimento. Eu peguei essa imagem lá do Congresso, né, embora as datas estejam bem próximas, né, mas a imagem, eu achei interessante essa imagem por ser do Congresso, né, e a da Federação Mundial de Acupuntura, então vamos seguir essa intenção. Essa história que está em branco, na verdade, né, de alguém só pode conseguir se livrar dos fardos, superar as dificuldades, preservar o estado natural das coisas, purificar os sopros,
Tem alguém com o microfone aberto, seria? Ascender a grande multidão, atingir a benevolência e a vida longa, né? Conduzir os débeis e os fracos, atingindo a tranquilidade, acompanhando os métodos usados pelos três sábios. Então, talvez não seja em uma vida só, né, que eu, pelo menos, Fábio, dê conta de entender tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente vem engatinhando na intenção. Então, eu trago aqui a ideia da muralha da China, não vejo como um rompimento da muralha, não vamos quebrar nada, senão um efeito especial abrir essa muralha, né? Como se o Huan-Ti chegasse, um toque de mágica, e essa muralha, assim como Steven Spielberg, né, faz uma abertura para a entrada do brasileiro, para o brasileiro passar a conhecer com propriedade essa intenção. Então, faço uma conexão da China com o Satoshi e levo, então, o nosso primeiro carro alegórico, o Abre Alas, né, que vai trazer o dragão, né, com aquela brincadeira que a gente até conversou, né, sobre o que isso, na época, significaria, né, o que realmente Fuxi viu ali saindo da água. Mas, segundo a mitologia, era cabeça de dragão, corpo de cavalo, e trazia no seu lombo, né, uma imagem, que é a imagem do rio. E a tartaruga mística fazendo também um trabalho muito interessante, um tempo depois, mas também surgindo das águas, né? Então, usaria essa imagem para abrir, né, o nosso carnaval. O talismã seria esse, o quadrado mágico, né, muito bem colocado. Fiz questão de deixar os slides do Dr. Wu, gosto muito, né, espero semana que vem buscar um livro com ele aí em São Paulo, se Deus quiser. Não, semana que vem, amanhã, então não vou. Poxa, mas quem sabe semana que vem eu passo por aí, Dr. Wu. Aí vou trazer a intenção do Fuxi, né, falando dessa intenção do primeiro imperador, 2700, desvendou o mapa do rio, né, que chama de Retu, e aí daí para frente sai com o desenvolvimento do Yin do Yang, dos 8 trigramas, né, do céu anterior, do Xing. Então, essa intenção de olhar para isso, né, e desse desenvolvimento, dessa forma crescente que Newborn, né, no seu processo de desenvolvimento, com a física quântica, né, recebe prêmio Nobel em física quântica e usa o brasão, o Taiji no brasão, né? Achei isso muito interessante. O Retu, então, que gerou o Bagua, que são os 8 trigramas, nessa visão clássica, né? Nesse crescimento do vazio primordial, Tai Chi, o Yin Yang, as 4 formas, os 8 trigramas, esses 8 trigramas ganhando, então, essa numeração, os números mágicos, né? Essa identificação entre o céu e terra, o lago e a montanha, o fogo e a água, o trovão e o vento. E nessa linguagem clássica de enxergar esse Bagua de uma forma muito sutil, né, onde a gente primeiro aprende qual é a linha do Yang, qual que é a linha do Yin. Então, quando a gente sobe, né, de baixo para cima, da terra para o céu, olhando o ponto menor de Yang e o ponto maior de Yang, na leitura de baixo para cima dos trigramas, a gente vê que do lado esquerdo, do lado do Yang, as 3 linhas de baixo são as linhas Yang. E na esquerda, as 3 linhas de baixo, as 4 linhas de baixo são as 4 linhas do Yin. Então, numa forma simples assim de entender isso, o trovão, o Yang penetrou o Yin. O fogo, o Yang cercou o Yin. O lago, o Yang expulsa o Yin. E o céu totaliza Yang. Quando a gente vem para o vento, o Yang penetrou agora, o Yin penetrou o Yang agora. Na água, o Yin cercou o Yang. E na montanha, o Yin expulsa o Yang e totaliza assim na terra. É lógico que a forma sequencial é do maior para o menor. É o céu, o lago, o fogo e o trovão, atravessa para o menor Yin, aí vem dentro a água, a montanha e a terra. Então, seria uma leitura clássica. E a sobreposição, então, vai trazer a ideia dos 64 hexagramas. Então, brincando novamente com o carnaval, vamos para as aulas, né? Então, seria a aula do Fuxi, do Taiji, do Yin, do Yang, as 4 formas, os trigramas, né? E trazendo a referência, né? a ideia de amarração dos elementos, brincando com isso lá, né? Olhando esse desfile, os trigramas, né? Numa dinâmica, numa coreografia, se transformando nos 64 hexagramas, né? Brincando com isso nessa intenção de montagem e conhecimento. O Xing e o código genético, né? Essa combinação também interessantíssima de se pensar. E aí, para a porta-bandeira e mestre de sala da nossa escola, de uma forma muito carinhosa e respeitosa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, lá em 2009, uma senhora que me ensinou uma massagem facial, né? Num curso de acupuntura aplicada à estética facial. E a massagem propriamente dita é da fênix e do tigre. Então, vamos dizer assim, de uma forma
como é que eu posso dizer? Como uma homenagem, eu posso dizer, uma homenagem para a doutora Romana. Colocaria a doutora Romana e o doutor Luiz como esses, né, com essa importância na minha escola. Sendo Fênix, a linha, Tigre, né, trago essa ideia. Então, o carro 3, um carro alegórico, já que já vem na sequência, vai trazer livros do Ixinho, do Aldedinho, o clássico do Imperador Amarelo, vai trazer moedas, vai trazer os rolinhos de bambu, vai trazer essa referência na parte, né, do material escrito. Aí vamos falar um pouco do Huanti nessa sequência, trazendo também a parte do livro, né, do Imperador Amarelo, Suen, as questões fáceis, o Lin Shu, né, o eixo espiritual, trazendo essa amarração entre a conversa dele e os ministros, né, o Tipo, né, e demais. Então, montaria agora, depois dessa apresentação, seria as alas aí dos 5 elementos e do Zangfu. Então, nessa hora, né, a ala do fogo, né, falando do coração e falando de todas as variáveis do fogo, todas as variáveis da terra, do metal, da água, da madeira, trazendo essa ideia do Zangfu, falando de órgãos e vísceras, brincando um pouquinho lá vamos dizer assim, tem um enredo, né, e de certa forma tem a música, né? E aí dessa música contemplando essa questão, né, de enxergar o coração, o comandante supremo, né, o pulmão, o primeiro-ministro, o fígado, o general valente, né, a vesícula biliar, o juiz imparcial, encarregado das, né, determinações, pericárdio, né, o valete do rei, o baço, o oficial, e assim enxergar, né, dessa forma, né, essa questão. Então, quando ele fala que todo monarca é sábio e capaz, todo o trabalho nas várias províncias será uníssono, né? O país será próspero e poderoso. Eu gosto dessa passagem também, que descreve um parágrafo gigantesco, né? Que na geografia a Terra está dividida em 9 prefeituras, quanto aos meses, há os pares de 30 dias e os meses lunares de 29 dias. Luz do dia mais longas e mais curtas. Ele vai falar de solstício, vai falar de equinócio, mas ele fecha perguntando lá, para o alívio de dor, qual método de acupuntura devo empregar? Isso é fascinante, né? Para se ter saúde, tem que se reconhecer a natureza. Então, o método das mudanças também, né, que saiu também do Suen, a gente brinca com aquela história da lei de dominância, né? Que a madeira que vai consumir a terra vai cercar a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira, trazendo essa ilustração. E aí trago o nosso próximo carro, o carro do pentagrama. Uso essa imagem, né, para trazer essa intenção de montar essa beleza, né, explicando lei de dominância, lei de geração, né, usando essa intenção. O planeta, a bola de terra, a bola de fogo que foi resfriando, e aí surgiram os continentes, e dos continentes, nessa compactação, o reino mineral, e das montanhas mais altas condensa da atmosfera a água que corre pelas montanhas e toca a semente, traz a madeira que volta ao fogo. Então, seria uma explanação mais próxima assim, né? E assim, mais uma vez, contendo lá as variáveis essenciais. Fábio, Pois não. Só para deixar registrado aqui, eu convidei algumas pessoas e com certeza estão assim muito nervosas porque não estão entendendo muito. Mas quero avisar a todos que nossas lives estão gravadas no YouTube, conforme o professor Kleber deixou bem explicado aí, tá bom? Não fiquem apavorados. Obrigada. As pessoas que não... Dá licença um pouquinho. As pessoas que não estiverem entendendo, estão com alguma dificuldade de entender o que o Fábio está falando, podem se manifestar através do chat ou podem estar, se estiverem acompanhando através da live mesmo, podem estar interferindo e perguntar para o Fábio algum esclarecimento, tá? Obrigado, Fábio. Manda bala. Obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos os que entraram depois. Obrigado. Então, essa história de montar, né, com a própria brincadeira do carnaval, né, apresentando os meridianos, né, falando sobre os canais de energia. Eu trago essa ideia de apresentá-lo, se não, né, com o próprio carro alegórico. Eu achei interessante essa imagem hoje na internet que fizeram lá do Cristiano Ronaldo, um carro alegórico na Itália. Por que não podemos fazer um bonecão aí da medicina chinesa? Claro que pode. Com LED, com sequência de cores, um monte de coisa interessante, pode brincar com isso.
né? E a bateria da escola, né? Então, a bateria da escola, brinquei chamando de maré energética, né? Usando aí os 3 instrumentos, né? Pensando nessa intenção que cada instrumento tem a sua função, cada instrumento tem a sua forma de tocar, tem a sua, né, tem o seu diferencial. Da rainha da bateria, sem sugestões no momento, né, nessa ideia também, porque eu andei lendo aí, uma rainha pede R$500 mil para... Não, é isso, 500 mil para um desfile, não vou deixar isso para o Odair, né, quando isso acontecer lá na frente. Ah, vem, então, trazendo essa maré energética, falando sobre esse movimento, né, que vai influenciar essa rede elétrica. E através, se não, de um relógio, né, da maré energética, e ter esse conhecimento sobre os próprios elementos, né, como é que funcionam os elementos dentro de mim, quais os canais de energia estão sendo beneficiados no momento, né, o que eu preciso de fazer de melhor para isso acontecer, né, para essa propriedade. Assim, numa live, conversando com o professor Ednei, né, a maré energética, os canais de energia, não está nessa velocidade que a gente está vendo. Se não me falha a memória, roda de 23 a 25 vezes, não me falha a memória agora, mas de 23 a 25 vezes no dia e na noite. Essa maré está rodando dentro de nós, a energia nos canais. Só que, em horas ímpares, assim como no metrô, existem os pontos de pico. Então, nessas 2 horas e nas horas ímpares, né, um determinado canal estará, né, vamos dizer assim, em horário de pico. É igual a estação do metrô. Tem hora que a estação está lotada, tem hora que a estação está vazia. Tem hora que a estação... Então, nessa intenção de enxergar que uma vai estar cheia, a outra vai estar... O oposto, né, de certa forma, aquela do momento vai estar vazia. Por exemplo, na hora do almoço, das 11 às 13 horas, é exatamente a hora de plenitude do coração. O canal de energia do coração vai estar cheio. Mas, automaticamente, o canal da vesícula, que é das 11 da noite à 1 da manhã, vai estar vazio. Quer dizer, entre aspas, né? Porque vai estar rodando da mesma forma, só que a plenitude energética vai seguindo os horários. Então, trago mais uma imagem, né, para representar essa ideia, né, que estou bem atento a isso, né, essa história de enxergar os problemas hoje, né, os problemas da madeira, né, problemas de fígado, vesícula biliar, propriamente dito. Problemas aí como Parkinson, Alzheimer, né, esclerose, os próprios problemas dos olhos, né, estão ligados a essa ideia. Por quê? A gente segue a maré energética, né, o horário bom de acordar, às 5 da manhã, intestino grosso, acordar e esvaziar o meu intestino para ter leveza para levar o meu dia. Atividade física também seria interessante no mesmo horário. Plenitude do estômago, café da manhã. Plenitude do baço, geração de energia desse café da manhã, a principal refeição do dia, principalmente porque a energia vai favorecer o coração. Das 11 às 13, horário de almoço, né, o horário do próprio coração, é o pico do yang, né, o yang máximo do dia, o sol está lá no topo. Depois, no intestino delgado, fazendo essa vez também da coleta seletiva, eu falo da esteira, né, que vai levar esses alimentos, que vai separar o que é puro, o que é impuro, direcionar isso dentro do corpo. Das 15 às 17, a propriedade agora da água nesse meio, que é muito preocupante, porque eu tenho 9 anos de consultório e percebo a quantidade de pessoas que não tomam água e a quantidade de pessoas que também que não favorecem a terceira refeição principal, que é o jantar, e é justamente no horário de plenitude dos fins. Então, na brincadeira, sabe, do café da manhã, de agradar o estômago com o sabor do doce, de comer mais frutas, na hora do almoço, né, contribuir agora no verão com o frescor para o coração, pensar na intenção dos fins do jantar, com aquilo que vem debaixo da terra, né, com aquilo que está no cerne, no tutano, nas sementes, para criar propriedade para esse elemento água, porque depois volta o fogo novamente. Então, a circulação sanguínea, né, pericárdio, invólucro no coração, proteção do coração, triplo aquecedor, das 21 às 23, ajustando a temperatura do corpo. O fogo imperial é o fogo do almoço. O fogo ministerial é o fogo da noite. Só que esse fogo da noite, das 21 horas em diante, o triplo aquecedor está fazendo o ajuste das 3 fornalhas internas para trazer esse benefício todo do dia para a vesícula biliar. E tem muita gente hoje incendiando a madeira. Fogo em cima da madeira. O fogo que não passa pela água com propriedade aumenta mais o fogo do coração, né? O triplo aquecedor à noite, tem muita gente que gosta, faz atividade física à noite, se alimenta à tarde, e isso, na verdade, só vai trazer desarmonia para a madeira. E a madeira, por sua vez, né? A vesícula biliar,
as decisões da vida. O fígado, né, por sua vez, é a criatividade, é a memória, de certa forma, é planejamento, a alma etérea, né, são os meus sonhos, aquilo que eu vou lá do meu íntimo, né, na verdade, nessa noite de sono, e vou, assim como uma árvore, né, nesse processo de fotossíntese, trazer isso para fora. Quando lança isso para fora às 3 da manhã, hora de pulmão, volta novamente para a alma corpórea. E aí, se tem, vamos dizer assim, divergência entre aquilo que eu estou sonhando e aquilo que, de fato, eu consigo realizar, né, entra em desarmonia, né, um choque terrível. Aí muita gente acorda às 3 da manhã justamente por conta dessa desarmonia. Mas, para falar um pouco mais sobre a própria ligação, né, não só das 24 horas, mas de um sistema ainda mais complexo, né, são os 10 troncos celestes e os 12 ramos terrestres. E daí vem a combinação dos 5 elementos, com a polaridade de Yin e Yang, junto com os 12 ramos terrestres, que são, na verdade, representados pelos 12 animais do horóscopo chinês. Então, essa amarração, eu acabei desenvolvendo essa planilha, né, dos troncos celestes e ramos terrestres, para trazer essa ideia de que hoje nós estamos agora, nesse ano, é o binômio 40, tronco celeste 10, ramo terrestre 4, né, que tem a ver com a água e que tem a ver com o coelho. Então, isso vai, todo ano, né, em determinado dia, né, conforme a lua, vai mudar conforme uma engrenagem. Aqui novamente, o Tai Chi, só que agora numa visão de 365 dias, de um ano, né, nessa intenção de enxergar onde está o equinócio do outono, onde está o equinócio da primavera, né, o solstício do inverno, mas, ao mesmo tempo, eu posso pegar esse mapa, assim como eu fiz lá na quarta-feira, e lançar a maré energética aqui dentro, junto com esses nomes. E é interessante de pensar, porque quando a gente fala, horário bom de acordar, 5 da manhã, o que é 5 da manhã, está escrito aqui? Insetos acordam. Então, nessa intenção de enxergar essa sutileza, né, que ela tanto está lá amarrado em 365, quanto está nas 24. Então, o próximo carro seria o carro do grande relógio dos binômios, né? Os troncos celestes trazendo uma engrenagem de 10 dentes, os ramos terrestres trazendo uma engrenagem com 12 dentes. Essa engrenagem, então, né, de certa forma, ela gira em torno de 365 dias, vai gerar a mudança do binômio. Os 12 animais, né, fazendo essa parte também, posso até brincar com as minhas aulas, né, com a aula de carnaval, trazendo essas fantasias, né, da própria corrida de Buda. Eu acho muito legal essa história, né, que começa com um ratinho que pega uma carona no boi, né, durante essa corrida e vai nesse boi até muito próximo da linha de chegada. Quando que o boi está para passar, o ratinho pula e passa primeiro. Então, o rato é o primeiro, o boi vem depois do tigre, né, agora o coelho, depois o dragão, e assim vai os 12 animais. Coloco ênfase no coelho da água, né, porque é o da vez agora. E gostei muito de uma live, me fala agora o nome do professor, especialista aí em cronoacupuntura, que traz essa representação do ano, de 2023, a gota de orvalho na pétala da flor. Linda imagem. Então, brinco aqui novamente com os conceitos, né, de Yin e Yang, falando novamente aí dos 5 elementos, trazendo as suas variáveis, né, para poder falar dos elementos perversos agora, né, o que desarmoniza o nosso sistema. Então, volto lá no Suen, né, o Yin e Yang é a via do céu e da terra, guarda-mestre e vale de todos os 10.000 seres. Pai e mãe das mudanças e transformações, enraizamento e começo da vida e da morte, sede das inteligências espirituais. Então, nessa brincadeira de enxergar os dois guerreiros, né, quando a gente pula da balança, porque posso até ser radical em falar que quando eu tomo um sorvete, dependendo de quanto de frio e umidade eu já tenho dentro, é o suficiente para pular da balança. Quando eu pulo da balança para abrir uma lata de leite condensado, quando eu pulo da balança para, né, de certa forma, fazer alguma coisa que sei que não devo. Então, essa história de fenômeno natural, objeto inanimado, um ser vivo, né, as forças opostas, equivalentes e complementares, seria a força de Yin e Yang. E nessas atitudes contrariadas do Yin e Yang consistem as doenças, né? Que são uma oposição ao movimento natural. Aqui trago mais umas referências do Yin e Yang, né, para trazer agora mais conceito, para a gente mergulhar nessa ideia das doenças. Na variação da divindade também é uma proposta bonita, que o céu equivale ao universo profundo e inescrutável. O homem é o princípio penetrante, a terra o crescimento e desenvolvimento de todas as coisas. Então, do céu vem o vento, o calor, a umidade, a secura e o frio, e da terra a madeira, o fogo, a terra, novamente, o metal e a água.
Quando os elementos e o clima correspondem uns aos outros, isso gera crescimento e desenvolvimento de todas as coisas. Mais uma vez, um quadrinho clássico, agora para falar, né, da madeira com a raiva, o metal com a melancolia, o fogo com a alegria desmedida, né, que é a alacridade, a rina à toa, a água, né, o terror, o medo, e a terra, a ansiedade, as preocupações. Aqui está conforme o Swain. Afirma-se que a energia do movimento, do elemento, que domina os dias do ano, um após o outro, é uma sequência definida, completa seu ciclo no último dia do ano, e aí começa tudo novamente. Portanto, o céu e a terra são limites de todas as coisas para subir e descer. A esquerda e a direita são os caminhos do yin e yang. A água e o fogo são as manifestações. A primavera e o outono são o princípio e o fim do crescimento da colheita. Quando os elementos que têm forma e as energias sem forma inspiram uns aos outros, o fenômeno do excesso e da insuficiência se tornam aparentes. Aqui ele vai falar, então, um pouquinho, né, sobre os elementos perversos e o que acontece no nosso corpo, né, o vento, né, o alvoroço, as turbulências, os tremores, né? A gente vai falar do Parkinson, a gente vai falar de instabilidade, não consigo estabilizar, Fábio. É vento demais. O calor perverso, né, que vai trazer, podemos falar do infarto, junto com esse vento, né? O vento seco, que seca, né? Quantas pacientes chegam aqui, Fábio, meus olhos estão secos, minha boca está seca, minha língua é seca, minha vagina é seca, estou toda seca, né? A secura, o frio interno, que domina os ossos também, né? A umidade que vai trazer inchaço, né? Que vai trazer corrimento. O lapso das 4 estações, as alterações dos 5 elementos, produzem as 5 energias, né? São as energias perversas, né? Não necessariamente, elas são perversas. O frio não é perverso, mas o acúmulo da friagem é que se torna perverso, né? Então, essa é a intenção de enxergar o excesso ou a deficiência. O nascimento, o crescimento, a colheita e o armazenamento. As 5 vísceras do homem produzem as 5 energias, né, que surgem como excesso, a alegria, a raiva, que a gente já viu no quadrinho anterior. A excitação dos humores pode danificar a víscera, fere a energia vital. A súbita alteração de climas também pode invadir os músculos, né? Aquela coisa que está no calor danado e aí entra no ar-condicionado. Né? Automaticamente, você tem um desequilíbrio de energia. Então, a superabundância causa, no caso do yin, né, a superabundância de yang, né, vai trazer enfermidade, assim como o frio perverso. E a superabundância, né, no caso do yang, vai trazer as enfermidades por yin. Mas as coisas irão se desenvolver na direção oposta, podem se tornar extremas. A gente vai falar assim também com relação à febre, né, o calor que gera frio. O crescimento de todas as coisas se chama transformação. Quando o crescimento chega ao estágio último, chama-se mudança. Quando a mudança de yin e do yang não é antecipada, a isso se chama divindade. Quando a propriedade da divindade está em constante mutação, é o sagrado. É o imperador amarelo. Não é nessa sutileza de observar, tá bom, Fábio, isso é maré energética, não liga para esse negócio, não. Isso aí é bobeira. Isso aí não tem nada a ver. É um negócio que tem 7.000 anos. Né? Então, é essa ideia de abrir a muralha. Né? Esse aqui é o Xenon, né? Falando agora dos tratamentos, seria a última passagem da escola, né? Os tratamentos desses desequilíbrios. Esse imperador, de certa forma, a antiga divindade, Xenon, bem conhecido e comemorado na China, inventou agricultura, ensinou as pessoas a cultivarem grãos, diferenciarem as ervas medicinais. Gostei muito de conhecê-lo. Né, preciso muito estudá-lo, ainda não cheguei nesse ponto ainda dos fitoterápicos, das ervas medicinais, estou namorando isso faz tempo para ter uma aula com o professor Ednei, né, mas tudo tem seu tempo. Estou aqui ainda engatinhando com o Fuxi, engatinhando com o Ranti, daqui a pouco eu chego nas ervas medicinais. Mas é interessante também de colocar como, né, se não, o primeiro propósito de tratamento. Então, as aulas aí têm as ervas medicinais, fitoterápicas, a própria aula da acupuntura, a aula do Bachá, a ventosa, a aula da auriculoterapia, a aula dos dispositivos complementares. Né? Então, trago essa intenção das ervas medicinais, né, brincando com isso. Junto com isso, se não, né, professor, a gente pode depois implementar, aí põe os florais, põe os óleos essenciais, aí a gente faz uma festa só nesse carnaval. Mas agora, pode falar? O Fábio, a Patrícia Vanucci tem uma pergunta. Já está um tempinho ali com a mãozinha levantada. Pode ser? Não, mas pode, né? É que eu não estou vendo ninguém, né? Só vejo a minha apresentação. Patrícia, liga seu áudio desligado. Oi, Fábio, desculpa estar interrompendo a sua
O seu discurso está realmente interessantíssimo. Eu só tive curiosidade em verificar a possibilidade de você me esclarecer quais são as 3 fornalhas internas e falar um pouco mais sobre as nossas vísceras. Por favor. Tá certo. Com relação às 3 fornalhas, né? A fornalha inferior, a média e a superior. Então, a superior, a gente vai falar de coração e pulmão. A média, a gente vai falar de estômago, fígado, baço, pâncreas. E a inferior, dos rins, né? Rim, bexiga e os intestinos. Então, nessa intenção de ajustar, né? Ajustar, não só, vamos falar do próprio calor, né? Mas todo o sistema metabólico, né? Vai trabalhar para imunidade, vai trabalhar para o fortalecimento do corpo, mas ele tem que estar regulado. Né? Então, seria isso, né? Entre os órgãos e as vísceras, né? O sangue puro. Trabalhando exatamente isso. Então, trago agora aqui o professor Vuc, que, se Deus quiser, ainda em breve também estaremos juntos, né? Que gosto muito de entender essa parte dos trigramas, né? A acupuntura trigramática. Eu estava falando isso aqui na Secretaria de Saúde. O conhecimento disso, imagina, assim, podíamos estar realizando trabalhos maravilhosos para a população brasileira, né? Se tivesse conhecimento, esse negócio é de uma simplicidade tão grande, que era para estar em todas as UBSs de todos os municípios do estado de São Paulo, né? Mexendo com os números mágicos, com os trigramas, né? Porque o invasivo é um desenho, né? Você vai falar para uma pessoa recitar um sequencial numérico, né? E aí eu volto lá no Baguá, onde o 1 é o céu, o 2 é o lago, o 3 é o fogo, o 4 é o trovão, né? Nessa intenção de enxergar o 5, né? Voltado lá para a intenção do vento, o 6 a água, o 7 a montanha e o 8 a terra. Então, o que a pessoa precisa? A pessoa tá, vamos usar um exemplo, está muito depressiva, está para baixo demais, eu tenho que botar um trovão para sacudir essa mulher. Não, essa mulher está sacudida demais, está muito trovão, então, tipo, tem que botar na terra, chamar a montanha, chamar a terra, e assim essa sutileza dessas combinações, de ver como a pessoa está, como está o seu sistema energético, depois, é claro, de uma bela avaliação, mas nessa simplicidade é possível tratar. Aqui no livro da Elizabeth Rochard, né, ela vai falar de acupuntura agora, transformar é igualmente uma operação terapêutica. Nós estimulamos ou induzimos o processo pelo qual uma substância que se tornou patológica, tal como o muco, pode ser dissolvida e eliminada do organismo, através de uma simples aplicação de uma agulha. Você põe a agulha no ponto, gera o estímulo que precisa nessa agulha, que é o DETI, né, a intenção do movimento, e, por sua vez, o organismo responde. Isso é incrível, né? De certa forma, o que mais me apaixona é tirar remédio de pacientes, é tirar pacientes de cirurgias, né? Isso realmente... Então, aqui o ponto E40, né? Não sei se dá para ler, mas está aqui, ó, fluidifica as mucosidades, alivia a insuficiência respiratória, tá vendo? E o pontinho está lá na canela. Aqui ela é do Congresso também, eu vou trazer só para ilustrar a questão da aplicação. Essa é uma aplicação na técnica de pistonagem, né? É um BP6, é um ponto de cruzamento entre 3 canais IN, né? Favorecendo essa intenção, também para tirar a umidade do corpo, por exemplo. Aqui também do livro do Swain, né? Imperador Amarelo, eu acho genial essa colocação, quando se mexe na agulha, deve ser muito cuidadoso, como se estivesse à beira de um abismo, e tão concentrado como se segurasse um tigre feroz. Então, não é essa coisa que tem, né? Lamentavelmente, né, uma metralhadora de agulha. Tem pacientes que falam, cheguei lá, não olhou minha língua, não viu meu pulso, saiu aplicando agulha, me largou na sala, e depois voltou e tirou. Quer dizer, não é por aí. A cultura que eu tenho estudado não é essa. E aqui um pouquinho de outras técnicas também, né, que vou falar do gua sha, que é uma técnica de raspagem. Vai raspar onde? Os canais de energia, vai gerar estímulo, né, sobre os canais. Auriculoterapia, né, são os pontinhos auriculares, né, um microsistema do corpo. Eu brinco com a orelha, olha, eu vou tirar a sua orelha, eu vou deixar um controle remoto, aí você aperta os pontinhos aí que você vai melhorar. Então, essa é a intenção de enxergar a ventosa terapia, a saída dos elementos perversos, né? A fisioterapeuta já vai ter mais a ideia de falar de nutrição dos músculos, saída, né, de toxina do sangue, né? Mas a essência é saída dos elementos perversos, né? E vou colocar sobre os canais, sobre os pontos. Aqui embaixo usei também uns pontinhos, aqui é o stipper aqui, mas também posso
ilustrar como magneto, posso ilustrar como a fonte, são dispositivos que vou colocar sobre os pontos de energia para trazer essa harmonização. Aqui trazendo uma homenagem também à professora Fernanda, né, que me aprovou, né, o projeto da camiseta, fui lá com ela, fiz questão de ir lá conversar com ela, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha? Amor, né? Então, de certa forma, também participa, né, dessa ideia. E a ala das baianas, então, eu colocaria as escolas, né, cada baiana representando uma escola de São Paulo, né, uma escola, de certa forma, do Brasil, trazendo essa ideia, né, de ilustrar, assim, né, os fornecedores, né, editora Seria. Eu gosto muito de pensar no Rafael, porque o Rafael, lá em 2008, quando eu comecei o curso, aqui em São José dos Campos, né, no intervalo, ele tinha lá uma mesinha dessas, mesinha simples, né, mesinha de lata, mesinha, uma, duas, ele montava o material dele ali, e ali a gente comprava os materiais na época, e o que me deixou mais encantado é que, assim como eu, paralelamente, né, faço essa analogia, pelo meu conhecimento e o desenvolvimento do próprio Rafael nos processos, né? E enxergar o Rafael como mega de um stand, né, dentro de uma feira, dentro de um congresso mundial, e sim, modéstia à parte, de estar ali junto participando, de estar ali junto estudando, de estar ali junto crescendo também. E o carro da velha guarda, né, vou trazer aqui os doutores do Satoshi, o doutor Vu, o mestre Emil, o mestre Sal, que é o meu mestre aqui de São José dos Campos, Maria Lúcia Ali, Evaldo também, que, né, tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, e assim trago o concurso, Lausé, Swansea, né, para participar desse encerramento. Então, está aí, meu muito obrigado, né, nessa história de apresentar, assim, de uma forma bem rápida e sucinta, do meu coração, o que seria uma escola de samba, né, para trazer essa ideia para a massa, né, para a população, né, para brincar com isso, para fazer virar carnaval uma informação tão profunda, né, que pode ajudar tanto o nosso país, né, nessa sutileza. Faltou o samba. Faltou o samba, mas aí, agora, deixa eu voltar aqui, então. Começa a cantar. Cadê Agora o sim, samba? primeiro eu vou mostrar a camiseta, cara. Isso. É o abadá. Primeiro aqui, ó, a intenção do... Olha só! Tá vendo? Tá nas costas, dá para ver? Eu amei! Maravilha, Ficou Fábio. muito legal. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio. Passou dentro do tempo regulamentar, mas faltou o samba. Aonde a gente... O samba, na verdade, professor, o samba faltou concluir. Faltou concluir. Faltou concluir. Mas, de qualquer forma, eu não vou deixar de fazer uma abertura aqui, então. Vou só tirar aqui para não ficar com vergonha. E aí, assim vai, ó. Ô, Fábio, você tem que aparecer assim, a gente vê mais um pouco da camiseta. Você não tem umas fotos da camiseta? Onde nós encontraríamos essa camiseta, Fábio? Isso. Essa camiseta, na verdade, eu não tenho ela pronta entrega, né? É uma confecção aqui pertinho de mim. O rapazinho lá pede 7 dias para entregar, né? Eu pago ele adiantado, ele produz a camiseta, me entrega e eu mando para onde for, né? Nessa intenção seria assim. Então, uma camiseta tem um preço, 10 camisetas tem outro preço, 50 camisetas tem outro preço. Uma camiseta está saindo por R$58, né? Essa ideia de ter mais vamos dizer assim, a parte intelectual, né, de enxergar isso com mais propriedade na gente, né, nessa sutileza. Aí a música começa assim, né? Só fiz a primeira estrofe, vai. Era isso que você falou que faltou fechar? Pô, assim, comecei ficou bom, assim, começou assim. Na terra de Fuxi, o dragão apareceu. Retu gerou Taiji e o Baguá desenvolveu. Hexagrama do Xing, os trigramas combinou. 64 códigos, o DNA registrou. Tá bom. Parabéns! É poeta ainda. Fábio, parabéns, viu, Fábio? Ficou muito legal. Adorei, viu? O seguinte, o Kleber falou em carnaval, a live do Fábio foi praticamente toda voltada para o carnaval. E nós temos uma pessoa ligada ao Satosp. É um
podemos chamar de político, sim. Maurício Martins é nosso parceirão, sempre esteve junto com o Satosp em defesa dos acupunturistas, em defesa dos projetos que nós tínhamos à prefeitura, ao Estado, e, por que não dizer também, ao governo federal. Essas pessoas que estão na live, todos são acupunturistas. Todos consultório, né? Opa, está tendo uma interferência qualquer aí. E ele é muito ligado a escolas de samba, Maurício Martins. Tá? Eu queria pedir autorização para o Fábio para levar essa live dele até o Maurício Martins. Vai virar enredo. Desenvolver a ideia, não de ter uma escola de samba da acupuntura, mas dentro de uma escola de samba, nós temos uma ala dos acupunturistas ou da acupuntura. E aí, então, podemos, o Fábio, juntamente com ele, com tudo isso que ele explicou na live para a gente, está desenvolvendo um projeto para que seja entregue a uma escola de samba. O Maurício é diretor da escola de samba... me ajuda aí, Kleber. Não sei, da Rosa de Ouro? Das Rosas de Ouro, tá? Que já foi campeã em São Paulo por várias vezes, e nós levarmos essa ideia até a Rosas de Ouro, ver se eles compram essa ideia da gente, e nós jogarmos isso na avenida, não para este ano, é impossível, talvez para o próximo ano, jogarmos isso na avenida, divulgando muito mais a acupuntura. Porque Carnaval é uma festa popular, é uma festa assim, quem não está na avenida, quem não está participando lá da escola de samba, quem não está assistindo de casa. Porque às vezes ele vai, eu não vou lá na avenida porque é muita bagunça, eu vou assistir de casa, liga a televisão e vê tudo de casa. E nós poderíamos estar explicando o que é a acupuntura durante o Carnaval, atingindo aí o Brasil todo com estas explicações que o Fábio acabou de dar para nós, montando, não diria todas as alas que ele falou, mas montando algumas alas dentro de uma escola de samba, de maneira que nós pudéssemos sintetizar o que é a acupuntura para o povo de maneira geral. Acredito que isso traria para nós um ganho muito grande, mostrando para as pessoas o que faz a acupuntura. Que quando você fala para um leigo de energia, ele não sabe o que você está falando. E nós estaríamos, então, traduzindo para todas essas pessoas o que é a acupuntura, o que é essa energia que nós falamos. A minha sugestão seria a seguinte: antes de nós conversarmos com o Maurício, pôr o Maurício em contato com o Fábio, ou o Fábio com o Maurício, nós fazermos uma enquete pelo site do Satosp, quem concordaria, o que os acupunturistas, o que os terapeutas alternativos acham dessa ideia de nós levarmos as terapias integrativas para o Carnaval, levarmos para a avenida, mostrando assim para todo mundo, para o Brasil todo e também para o exterior, porque o Carnaval brasileiro vai para o exterior. O que é a acupuntura? Pergunto agora aqui, assim, uma pergunta... temos aí 13 pessoas participando da nossa live. O que vocês acham? Vocês que estão agora participando ao vivo da nossa live, o que vocês acham dessa ideia? Perfeito. Eu acho perfeito, Daíra, até porque vem abranger também essa, vamos pôr entre um parênteses aí, uma mistificação, como o Fábio acho que deve ter falado aí na live dele, né? As pessoas pensam que você vai fazer acupuntura, vai encher, eu já vi várias fotos assim, a pessoa lotada de agulha, né?
Então, muitas pessoas têm medo de fazer, pelo fato de não conhecer, não é? E isso também ser mostrado não só para o Brasil, para o mundo todo. Então, eu acho fantástica essa ideia. Eu acredito concordo. que todos vão achar. Fábio, Concordo o que e você ainda acha? acho que dá Você é para o virar enredo de protagonista escola da de live. samba. Eu também dá para achei virar enredo. fantástico. Eu acho que vai ser fantástico também, viu, Odair? Eu vou dar um cultura de uma palpite. forma muito, muito legal. Vou dar um palpite para o Fábio, colocar contato na ala das baianas também. Senhora. Esqueci as Mas coisas. já tem ele falou da ala das baianas. Não, pôr a contato. Colocar o contato. Fábio, eu gostaria de falar para você que a sua ideia é maravilhosa, porque ela, além de utilizar o carnaval como uma grande vitrine para essa terapia fantástica, tá certo? Ser também de uma forma alegre, divertida e leve, porque todo mundo já ouviu falar de acupuntura e tem muitos pré-conceitos naturais aqui do Ocidente, né, que vem em cima dessa história da medicina tradicional, da alopatia, né? E aí, essa coisa toda, muito, já não é novo, muito pelo contrário, é mais antigo do que tudo, é um resgate. Então, assim, eu achei a ideia fantástica inserir isso de uma forma leve, alegre, divertida, e eu acho que vai ter um excelente resultado. Parabéns. Obrigado. Ó, a Magali diz maravilhoso, o Nelson Chibata, grande ideia, vale a pena, o Deuclésio, ótima ideia, então acho que os que Aqui já estão deu participando maioria. se manifestaram. Aqui Que já bom. deu maioria. Deixa eu dar uma opinião aqui também. Eu achei bastante interessante essa abordagem do Fábio, trazer isso de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem gostosa, né? Bem agradável para todos nós, né? Tirar a acupuntura de dentro de uma visão muito hermética, de uma coisa muito fechada, e trazer ela de uma maneira aberta, livre. Não creio que a ideia de uma escola de samba funcionaria, porque, obviamente, as escolas de samba são muito caras. O Maurício, não sei até onde ele teria poder para poder fazer isso. Mas isso não estou desmerecendo, não estou querendo tirar a ideia, não. Mas a gente pode iniciar com um bloco carnavalesco, né? Boa. Mais humilde, entendeu? É. E quem sabe um dia até se transformar em alguma coisa maior, né? Eu creio que porque eu já tive a oportunidade de participar de escola de samba, não como organizador. Eu sei que a coisa é complicada, é complexa, existe muita politicagem Fábio no meio. fazendo strip. Mas eu acredito que uma ideia dessa, porque se a gente pensa muito alto, pode ser que a gente não consiga realizar nada. Mas se a gente conseguir fazer pelo menos um bloco, uma coisa, sabe, que a gente possa até colocar, mesmo que não entre dentro de um terreno de abrangência tão grande, mas que realmente possa ser algo que a gente possa divulgar através da internet, através do YouTube, através do Instagram, ou, sabe, um movimento dos acupunturistas de uma maneira mais leve, mais solta, como a Silvia falou, a Patrícia, o Ednei, todos foram dando ideias. Eu acho que é interessante isso. Porque se a gente coloca uma coisa muito ampla, pode ser que a gente se decepcione. Porque eu conheço o esquema de escola de samba e não é fácil. Mas um bloco... Não acho que a ideia é a gente criar uma escola de samba. Mas eu acho que para a escola que já existe, o enredo foi lançado. O Fábio colocou... o Fábio colocou uma do Abre ala Alas de uma escola de samba. Uma ala. Eu acho que vai ser muito interessante, viu? E olha, se comprar essa ideia... Eu acho que não vai arriscar. Eu sou a favor também. Eu concordo aí com tudo que o Paulo acabou de falar. Realmente, escola de samba é muito caro.
Tá? Mas nós temos várias maneiras de estarmos tentando trazer para dentro disso empresas que poderão nos ajudar. Por exemplo, não tinha uma ala que era a ala das escolas? Então, trazer as escolas para dentro desta área. Tá? E é lógico, você traz a escola para dentro da área, você divulga o nome da escola e ela, obviamente, vai ter que pagar por isso. Toda a propaganda é paga, é remunerada. Tá? As clínicas, tá? Quantas clínicas que nós temos hoje trabalhando com terapias orientais aí? Trazer essas clínicas para dentro, né? Como nós poderíamos fazer cada carro alegórico dentro desta ala, ou um único carro alegórico dentro desta ala, falando destas escolas, falando destas clínicas, falando dessas terapias todas, né? Os profissionais, nós, acupunturistas, massoterapeutas, enfim, todos nós das terapias integrativas, participando disto, porque é interesse nosso que o povo venha a conhecer um pouco mais a nossa arte, a nossa maneira de ver a saúde. Podermos mostrar que nós, terapeutas integrativos, nós trabalhamos com saúde, nós não trabalhamos com doenças. A nossa finalidade é evitar que a pessoa venha a adoecer, né? Que ela cuide da sua saúde para não adoecer, diferente daquilo que é a acupuntura chamada tradicional, que para mim não é tradicional, porque para mim o tradicional é aquilo que é mais antigo, e a medicina alopática não é mais antiga do que a medicina oriental, aí, do que a acupuntura, por exemplo. Tá? Então, trazermos esse povo para junto da gente, mostrar para o povo que não é um médico que só o médico, ou melhor, não é só o médico que sabe fazer acupuntura, muito pelo contrário. Se nós voltarmos um pouco à história da acupuntura no Brasil, nós vamos ver que a primeira pessoa a dar aula de acupuntura no Brasil não era médico. Sim. E deu aula para médicos. Né? Médicos que, da ABA, né? Acho que todo mundo conhece, a ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, né? Médicos que estavam ali, como o doutor Evaldo Leite, que foram proibidos, foram expulsos da ABA por ensinarem acupuntura para quem não era médico. Foram afastados da ABA. E assim, várias coisas que nós temos visto por aí contra os verdadeiros acupunturistas. Nós, que não somos médicos, somos os verdadeiros acupunturistas. Gente, eu falo isso sem medo nenhum de estar ofendendo ninguém, porque é a realidade, é a pura verdade do que é a acupuntura no Brasil. Foi uma informação que eu ouvi essa informação do próprio Edivaldo lá no Congresso, e ele aprendeu com uma pessoa que não era médico. Isso me deixou muito feliz, né? De certa forma, realmente, não, né? Assim como no primeiro congresso com o Satoshi, quando eu ouvi a doutora Camille falando que não era fisioterapeuta, que começou como terapeuta, que depois foi estudar, então esse é meu caminho também, né? E não é por isso que é ruim ou é melhor, não é? Cada um tem o seu caminho. Então, nesse caminho, eu preciso só me desculpar com o Paulinho, que eu esqueci da baiana do Paulinho, né? Vou colocar na aula lá também a questão das clínicas, que eu achei bacana. O Paulinho, toda vez que eu falo Ixing, é o Paulinho que vem na minha mente. Eu ainda quero fazer um curso bacana com ele. Comecei, mas só fiz a primeira aula, né? Não dei seguimento ainda, mas o Paulinho está no meu coração também há muito tempo. Muito obrigado. Deixa eu trazer um comentário aqui do YouTube, do Celso Leal. Saindo um pouco do Brasil e vendo um pouco da história da acupuntura no mundo ocidental, nós chegamos à seguinte conclusão. Temos notícias, temos escrito, temos essa história verídica de que
a acupuntura saiu da China, saiu do Oriente para o mundo ocidental, através de uma pessoa que não era médico, não entendia nada de saúde, não era médico, não era fisioterapeuta, não era educação física, não era nada, não tinha nenhuma formação em saúde, saiu dali através dessa pessoa que ele era simplesmente um embaixador da França na China. Tá? Foi ele que trouxe a acupuntura, tirou a acupuntura da China para o mundo ocidental. E ele não tinha nada, ele não era médico, não era nada, e começou a divulgar a acupuntura por aí. Então, essa história de que para fazer acupuntura você tem que ser médico é balela, é história para boi dormir. Deixa eu só trazer um negocinho só. Eu discordo só um pouquinho. A acupuntura, ela é da área de saúde. Ela pertence à saúde. Então, a gente tem que parar de falar que os profissionais de saúde conseguem fazer a acupuntura com casos médicos e nós não somos da área da saúde. Nós somos da área de saúde. Concordo com você, Kleber. Uma colocação do Celso Leal, que está participando lá no YouTube, para a gente interagir também com o YouTube. O Celso Leal diz que é uma ótima ideia divulgar essa técnica de forma simples, que é o caso da escola de sair no carnaval. E o Celso ainda fala que estará na ala da Contato, junto com o Paulo, a Rita e o Fábio. E outros amigos. Obrigado, Celso. Um abraço para o Celso. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Como que a gente consegue comprar a camiseta, Fábio? O endereço, o contato, deixa aí no chat, ou deixa aí com o Kleber. Isso, vou colocar aqui, é meu WhatsApp, meu telefone particular, que também é o WhatsApp, e é por ele que, né, vamos interagir com essa intenção também. Agradeço pela gentileza, já vou deixar aqui anotado. Queria aproveitar também, antes que eu me esqueça, essa semana, no dia 7 de fevereiro, foi aniversário do meu filho. Eu esqueci de falar isso lá no começo, mas trago aqui também a intenção de prestigiá-lo com essa ideia, tá bom? Os parabéns para ele. Parabéns. Meu Como ele chama? Gabriel. Mais uma coisa. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Dizem assim, que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Né? Mas, mesmo assim, eu vou te dar... Não é um conselho, não sei, entenda como você quiser. É uma mentoria, aí ele cobra. Por que você não experimenta entrar em contato com escolas de acupuntura, enfim, escolas de medicina oriental, de medicina chinesa ou medicina oriental, como quiserem chamar. E tentar, nesta camiseta que você fez, acrescentar o nome de escolas, para que as escolas possam estar adquirindo e vendendo para os seus alunos, para que eles possam, durante as aulas, terem os meridianos ali, poderem trabalhar sobre isso, e assim estarem aprendendo cada vez mais. É isso aí, professor. Interessante. Você abraça se quiser. Não, essa ideia já existe, na verdade, né? Só não consegui fazer, de fato, né, o que me veio na intuição, que era preparar as camisetas já com o logotipo de cada uma, colocar na minha malinha e ir para São Paulo. Eu cheguei a comentar com o professor Ednei que eu estava com essa intenção de fazer isso, só que existe a intenção e a realidade, né? E a realidade ainda não chegou nesse ponto, mas uma escola de Santo André já me fez contato, já ofereceu. Existe um programinha que chama Mocap, que você faz a camiseta já com o logotipo. Hoje era para o rapazinho que tinha me mandado já uma camiseta com o logotipo do Satosp, né? Infelizmente não chegou a tempo, mas tem sim, tem. Mas vai chegar, tudo tem seu tempo, né? Olha só. Maravilha. Ô, Fábio, Paulo, eu vou começa aí do teu lado com o Paulo. Boa. Contato terapia. Ô, Fábio, nota 10. Pode falar. Vou querer a minha para pular carnaval, hein? Uau! Vai dar... 7 dias não dá tempo. Paulo. Apressa o rapaz aí. Pega o endereço, Rita. Peça o endereço e fala, olha, não, rapidinho. vou entrar em contato com você na semana, tá?
Perfeito. Amanhã eu já encomendo lá. Amanhã a gente se fala pelo WhatsApp, tá bem, Rita? A gente troca uma mensagem, eu já consigo adiantar amanhã e peço aí lá, gentilmente, lá que adiante lá a competição, que o bloco está aumentando, né? Porque, assim, a brincadeira já tem esse bloco, né? O bloco, inclusive, é aqui do Parque Vicentina Aranha, São José dos Campos, que esse ano a camiseta já vai brincar lá com a galinha pintadinha, que é o bloco do carnaval que tem aqui. Maravilha! Isso, então, Rapaz, já estou... eu preciso ir para lá da galinha pintadinha, hein? Então, mais um lá para me ajudar. O Neto para ir para lá também. Então, e a turma do Liancum, né? O Liancum aqui de São José também, eles já estão adquirindo a camiseta também. Então, daqui a pouco, vamos se inscrever no Sambódromo, professor. Muito obrigado. Com certeza. O Fábio abriu a nossa live de hoje com o receio de que o que ele tinha a falar não ocuparia aquela nossa 1 hora de live, que é o normal. Nós já ultrapassamos em 11 minutos essa 1 hora, Fábio. Tá? Ótimo. E, infelizmente, o papo está excelente, maravilhoso, as ideias são fantásticas, mas, infelizmente, nós temos aqui que estar encerrando a nossa live de hoje. Espera só um pouquinho. Fale. A nossa próxima live será no dia 24 de fevereiro. Não teremos na próxima semana, em virtude justamente de ser véspera do Carnaval. E essa próxima live será com Paulo Silva, e o tema será Orgonites, Proteção, Saúde e Prosperidade. Vejam bem, gente. Carnaval na próxima semana, nós não temos a live. Talvez no próximo ano a nossa live não vai ser uma live, mas vai ser direto na avenida. Com certeza. Então, quem sabe? No Carnaval, na semana que vem não vai ter a live, a gente vai para a avenida, vamos na pagalia. Vamos começar a plantar a nossa ideia. Então, quem trabalhar no Congresso, na parte presencial, já tem uniforme já. Certo, gente? Então, no Congresso de Satosp. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e muito obrigado pela participação. Tchau, um abraço para todos. Pessoal, boa noite. Um abraço, pessoal do YouTube, bom do Carnaval Facebook, a todos. Instagram. Pune bastante e até mais. Eu vou me preparar para o ano que vem. Carnaval. Eu vou me preparar para o ano que vem, para o bloco. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Está muito tempo presente, mas é horário de janta do papai e é meio corrido.